Você conhece bem sua própria casa? Você pode morar nela há mais de uma década, mas nunca saberá se sua casa está escondendo um cômodo secreto que guarda descobertas inesperadas. É o que revelam locatários e proprietários, desde um túnel secreto com manuscritos perdidos, até uma boneca portando uma carta assustadora. Aqui estão os 15 cômodos secretos mais estranhos encontrados nas casas das pessoas. Mala atrás da parede. Em 2016, um casal estava reformando sua casa dos anos 1940, onde moravam há alguns anos, quando se depararam com um tesouro inesperado, escondido em um espaço secreto no teto. A princípio, eles acreditavam que encontrariam cartões antigos de esportes, ou talvez até algumas coisas aleatórias, mas ao invés disso, descobriram algo muito mais valioso. Ao pegar a mala, perceberam que seu conteúdo estava selado por um jornal datado de 25 de março de 1951. O primeiro pacote revelou uma pilha de cédulas de $20, o que causou grande surpresa ao casal. O próximo pacote aumentou ainda mais sua empolgação, pois estava cheio de cédulas de $50. Mas o verdadeiro choque veio com o terceiro pacote, um feixe de cédulas de $100. Algumas dessas notas eram especialmente únicas, com cédulas marrons, um certificado de ouro e notas Star quase em perfeito estado, todas datadas entre 1928 e 1934. No total, o tesouro estava avaliado em impressionantes $23 mil. Reconhecendo a importância da descoberta, o casal procurou a orientação de um advogado sobre seu direito de ficar com o dinheiro e mandou avaliá-lo. E você, o que faria com esse valor? Investiria, usaria para lazer ou faria algo mais? Deixe sua resposta nos comentários. Um corredor oculto. Imagine passar horas assistindo a filmes de mistério e, de repente, encontrar algo digno de um desses filmes na vida real. Foi isso que aconteceu com Fred Goodall, um britânico que fez uma descoberta surpreendente em sua casa de 500 anos, localizada em Brighton, no condado de Sussex, a uma curta distância de Londres. Fred, um jovem desenvolvedor imobiliário de apenas 23 anos, estava casualmente revisando fotos antigas de um cômodo de sua casa de família. Em uma das fotos, ele notou uma porta que, na imagem, havia sido transformada em uma estante. O que ele fez? Começou a investigar e, atrás de um dos livros, encontrou um pequeno buraco que dava para um cômodo escondido. Fred descobriu uma rede de túneis e câmaras que se estendiam por toda a propriedade. Ele acredita até que alguns desses túneis podem levar a quilômetros de distância para edifícios vizinhos, incluindo uma igreja. Fred acha que esses corredores ocultos funcionavam como uma espécie de rodovia secreta para os empregados da casa naquela época. Mas talvez a descoberta mais intrigante tenha sido um cofre que Fred conseguiu abrir, onde encontrou livros datados do século XIX. Também parecia que os estudantes do século XX haviam descoberto o túnel, já que uma parte dele possuía pontos secretos para encontros e estava repleta de grafites. A melhor parte é que Fred está mantendo tudo intacto. Sem reformas modernas, ele está preservando séculos de história. Afinal, quem iria querer mudar algo depois de uma descoberta tão incrível? O quarto da decepção. Nas antigas ruas de West Warwick, um mistério ainda não resolvido repousa no sótão da casa de Lorian e Jeffrey Dees. Esse mistério nos remete a uma época em que os estigmas impiedosos da sociedade puniam indivíduos inocentes. As características do quarto indicam um passado trágico: o dreno no chão, uma porta com a maçaneta apenas do lado de fora e uma atmosfera que oscilava entre o frio extremo e o calor intenso. Não se tratava de qualquer cômodo, mas sim de um quarto da decepção, um espaço oculto onde famílias abastadas do passado escondiam seus membros com deficiências, temendo o julgamento da sociedade. Job Smith Carpenter, o proprietário anterior, aparentemente escondeu sua própria filha, Ruth, dentro dessas paredes. Lorian Dees sabia que precisava fazer algo. Com um pouco de pesquisa na biblioteca pública de West Warwick, ela desenterrou a triste realidade dos quartos. Após descobrir a verdade, Lorian não deixou que essa revelação se perdesse. Ela transformou essa história trágica em um catalisador para a conscientização, compartilhando suas descobertas com o mundo. A existência do quarto da decepção é, indiscutivelmente, um capítulo sombrio da história. No entanto, o que Lorian e Jeffrey Dees fizeram é um lembrete de que temos o poder de transformar legados sombrios em histórias de esperança e mudança.
demos passos significativos na compreensão da saúde mental, valorizando a existência de cada indivíduo e eliminando os estigmas que antes oprimiam pessoas vulneráveis. Um cômodo oculto abaixo do porão. Alexandra Polos, de Lowell, Pensilvânia, fez uma descoberta surpreendente sobre a casa onde cresceu. Agora com pouco mais de 40 anos, Alexandra tem a casa de estilo colonial branco em sua família desde a década de 1970. Quando criança, ela até sonhava com cômodos misteriosos na casa, e a maioria das pessoas atribuía isso à sua imaginação fértil. Mas, você sabe o que dizem sobre intuição? Às vezes ela está certa. Após herdar a casa, Alexandra se tornou proprietária quando os problemas começaram no porão, com vários itens quebrando um após o outro. Ela se lembrou de um rumor de muito tempo atrás, quando um vizinho antigo sugeriu ao seu pai que havia um outro porão abaixo do atual. Foi isso que deu a ela a ideia. Então, no meio da noite, enquanto pesquisava a história da casa, ela encontrou uma história sobre uma casa próxima que estaria conectada à ferrovia subterrânea. Movida pela curiosidade, ela decidiu investigar mais a fundo o seu próprio porão. Quando fez os reparos, pediu aos trabalhadores que cavassem um pouco mais fundo. E adivinhe o que encontraram? Um novo espaço, 4 metros abaixo do porão. Seu inquilino Jerry acredita que o cômodo é ainda mais antigo que a casa. O local é espaçoso, com uma parede de pedra suspeita. Enquanto Alexandra está super empolgada, historiadores também estão analisando a descoberta. Especialistas da Sociedade Histórica da Pensilvânia mencionam a rica história abolicionista da área. Então não é uma hipótese totalmente maluca, mas o cômodo pode ter outras histórias. Talvez tenha sido um depósito secreto, uma câmara de família oculta, ou até o esconderijo de um tesouro. Por enquanto, o mistério continua. Esta é uma grande descoberta, considerando que Alexandra sempre sentiu no fundo do coração que havia algo único em sua casa, e pelo visto estava certa. Logo abaixo de sua casa, há um cômodo subterrâneo que pode ter sido parte da ferrovia subterrânea. Imagine acordar um dia e descobrir que sua casa, o lugar onde você cresceu, pode ter sido uma parada em uma das rotas de fuga mais icônicas da história. Cômodos secretos assustadores. Em 2022, a internet foi cativada por uma história fascinante envolvendo um casal chamado Courtney e Matt. Eles se mudaram para uma casa de 130 anos e sua jornada começou ao receber uma carta inesperada vinda do Canadá. Era de um dos últimos membros vivos da família Madison, os antigos proprietários. Uma simples linha dizia: "Deixe-me me apresentar." Mas o que veio a seguir foi nada menos que um verdadeiro enredo de filme. O descendente de Madison revelou a existência de compartimentos e cômodos secretos. O primeiro segredo estava elegantemente escondido à vista de todos. Um painel espelhado acima da lareira deslizava para revelar um antigo armário de bebidas carregado com espíritos esquecidos, incluindo garrafas fechadas de vinho rosé francês de 1970. Guiados pelas revelações da carta, Courtney e Matt se aventuraram mais fundo. O banheiro deles, aparentemente comum, escondia um mistério. Uma entrada secreta se abriu, mas em vez de uma câmara elaborada, era um pequeno espaço, como um ático, onde mais surpresas os aguardavam. Em frente ao vaso sanitário, uma minúscula porta trancada os chamava. Ao abrir, encontraram um vasto quarto de baú repleto de décadas de história. Quanto ao terceiro cômodo secreto, o casal compartilha que ele é inacessível devido a móveis bloqueando o caminho. Quais histórias esse cômodo pode conter? Talvez seja revelado no futuro. O cômodo secreto de 102 anos. No início deste ano, uma família que comprou uma casa na pequena e encantadora vila de Ten, na França, fez uma descoberta inesperada em sua nova casa. Tudo começou quando, ao explorar os arredores, algo incomum chamou sua atenção. Uma janela sem nenhum cômodo aparente atrás dela. Movidos pela curiosidade, decidiram descobrir o que estava bloqueando o caminho. Ao remover o obstáculo, encontraram um cômodo intocado há décadas. O espaço, preservado em toda sua glória, pertencera ao tenente francês Hoover Rosaro, de 22 anos. O cômodo mais parecia um museu. Cada item ali contava a história da vida de Hoover e da época, desde seu equipamento de guerra até um grande retrato seu, tudo pintando um retrato vívido de um jovem que lutou bravamente na Primeira Guerra Mundial. Tragicamente, Hoover perdeu a vida em 26 de abril de 1918, no cumprimento do dever. Desesperados, seus pais iniciaram a preservação do quarto. Incapazes de suportar a dor da ausência do filho, mantiveram seu quarto intocado,
selando suas memórias atrás de uma parede. A casa passou por vários proprietários ao longo dos anos, incluindo o general Eugène da França. Mas apesar das mudanças de dono, o cômodo permaneceu intocado. Mais tarde, após passar para o controle do governo, a casa acabou voltando para a linhagem de Eugène, quando sua neta a adquiriu. Reconhecendo a importância histórica do quarto, a família decidiu preservá-lo como um museu, compartilhando o legado de Hoover com as futuras gerações. Uma cozinha vitoriana intocada. Em 2011, uma cozinha vitoriana de 200 anos, quase intocada, foi descoberta em uma mansão chamada Kevin Park, perto de Hexham, construída no início dos anos 1800. Essa joia histórica apresenta acessórios e utensílios originais, como um grande espeto, formas de gelatina marcadas com VR, que provavelmente significam Victoria Regina, um livro de receitas do século XX e até extintores de incêndio antigos. Acredita-se que a cozinha tenha permanecido intocada por cerca de 100 anos, servindo como um abrigo subterrâneo durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, após a guerra, a cozinha foi selada. A descoberta foi feita por Archie Graham Palmer, que herdou a propriedade de seu pai. Archie disse que a cozinha havia se tornado um espaço de armazenamento para itens descartados, incluindo caixas e cobertores de cavalo antigos. Uma descoberta curiosa foi um livro de receitas do século XX, que, segundo Archie, continha receitas complexas, muito diferentes das refeições rápidas popularizadas por chefes modernos como Jamie Oliver. Agora, para os fãs de história, isso provavelmente foi apenas uma brincadeira de Archie. Para restaurar a cozinha à sua antiga glória, foi contratado um decorador para remover uma camada de tinta de cal, revelando os tons originais de amarelo mostarda e azul claro. O centro da cozinha é uma grande mesa com bancos, sugerindo que a mansão costumava empregar uma grande quantidade de funcionários. Registros censitários de 1881 indicam que o pessoal da casa incluía mordomo, valet, camareiro, empregadas domésticas, jardineiro e cocheiro. Notavelmente, um dos proprietários anteriores da mansão foi Sir Roger William Henry Palmer, que participou da famosa Carga da Brigada Ligeira em 1854. Agora, se a sua casa tem algo tão impressionante assim, você sabe que acertou em cheio. Mofo tóxico. Jason e Carrie Brown, um casal animado de primeiros compradores de casa em Greenville, Carolina do Sul, pensaram que tinham feito um excelente negócio ao adquirir uma casa espaçosa de $775 mil. No entanto, enquanto renovavam algumas estantes em um dos quartos, Carrie descobriu um corredor que levava a um cômodo oculto. Dentro do cômodo, havia uma mensagem assustadora deixada pelo antigo proprietário. Você encontrou. Olá, se você está lendo isso, então encontrou um cômodo secreto. Eu fui proprietário dessa casa por um curto período e descobriu-se que ela tinha um grave problema de mofo, um problema que deixou meus filhos muito doentes, a ponto de precisarmos nos mudar. A casa estava infectada com mofo preto tóxico, algo que nunca foi informado aos novos proprietários. Uma avaliação feita por um engenheiro confirmou os altos níveis de mofo, tornando a casa um grande risco à saúde. A descoberta perturbadora levantou a questão: por que esse risco não foi informado durante a venda? Um túnel secreto e manuscritos desaparecidos. Essa história é realmente inacreditável. Ela envolve um antigo monastério conhecido como Mont Saint-Dale, um estabelecimento histórico com vista para paisagens deslumbrantes e que, sem dúvida, esconde mais de 1000 anos de artefatos e histórias. O monastério foi nomeado em homenagem a uma mulher chamada Odile, nascida cega, filha do Duque de Alsácia. Ela foi discretamente levada para uma cidade próxima devido à decepção de seu pai, mas o destino tinha outros planos para Odile. Após um batismo guiado por uma intervenção angelical, ela milagrosamente recobrou a visão. A notícia se espalhou, levando a uma reunião familiar cheia de altos e baixos trágicos. Mas tudo acabou bem no final. Reconhecendo sua graça e compaixão, seu pai ergueu a abadia Mont Saint-Dale em sua honra. A abadia passou a ser habitada por aqueles que acreditavam na ordem e tudo estava bem até o virar do século, quando os sacerdotes dentro da abadia notaram que os livros da biblioteca estavam desaparecendo, um a um. A suspeita estava no ar, com até o bibliotecário, o padre Elaine Donos, sendo investigado. No entanto, apesar da segurança reforçada, os livros continuavam a sumir. Todos estavam perplexos, até que as autoridades foram envolvidas e a verdade foi revelada. O culpado era Stannis Goss, um
ex-professor e admirador ávido da rica história da abadia, que vinha pegando os livros emprestados através de um cômodo secreto escondido atrás de uma estante. Goss se entregava à sua paixão, mergulhando em manuscritos antigos. Quando foi descoberto, mais de 1.100 livros já haviam ido parar em sua coleção pessoal. No entanto, Goss não era realmente um criminoso. O que ele fez foi extremamente errado, mas ele não estava interessado em dinheiro. Ele realmente valorizava os manuscritos, chegando a tomar medidas para restaurar alguns deles. Reconhecendo sua paixão genuína, os tribunais lhe deram uma sentença única: uma multa, serviço comunitário e auxílio aos monges no trabalho de catalogar e restaurar os livros. E em um gesto comovente, Goss até encontrou um lugar dentro do monastério como professor. Passagem secreta atrás de uma estante. Uma mulher chamada Dan compartilhou no Reddit sobre sua descoberta inesperada. Ela contou sua experiência de quando, junto com sua mãe, estava se preparando para deixar a casa alugada e se mudar para a casa de seu padrasto. Lá, ela encontrou algo escondido atrás de uma pilha de bagunça no seu armário. Aparentemente, um cômodo oculto, bloqueado com tábuas e compensado. Ela tentou abrir, mas não conseguiu. No entanto, conseguiu ver o que estava escondido nas paredes através das frestas. Parecia que, no centro do cômodo, havia um único vidro de conserva, cheio de algo que parecia água. O mais estranho é que a água, que vinha da fenda, estava gelada, o que indicava que a câmara secreta não era afetada pelo aquecimento central da casa. Infelizmente, ela nunca conseguiu abrir completamente o cômodo oculto, mas compartilhou que sempre sentiu que havia algo estranho ali, e talvez fosse realmente melhor deixá-lo lacrado. Uma boneca e uma carta assustadora. Se você estivesse no lugar de Jonathan Lewis, essa descoberta provavelmente também te deixaria assustado. Jonathan havia se mudado recentemente para uma nova casa no sudeste da Inglaterra, mais precisamente em Sur, e tudo parecia normal até que ele notou um fio solto saindo da parede, onde o antigo morador havia colocado a geladeira. Naturalmente, ele examinou o local e verificou de onde o fio estava saindo. Então, ele fez um buraco na parede para rastrear a origem do fio e, para sua surpresa, encontrou algo que nunca esperaria: uma boneca sentada em sua própria cadeira. Ele também encontrou uma carta. Prezado leitor, senhor proprietário, obrigado por me libertar. Meu nome é Emily. Meus donos originais moraram nesta casa em 1961. Eu não gostava deles, então eles tiveram que ir. Tudo o que faziam era cantar e ser felizes. Isso era nauseante. O facão foi minha escolha de morte para eles. Espero que você tenha facas. Espero que durma bem. Isso é bastante perturbador, não é? Você continuaria morando na casa depois de encontrar uma carta como essa atrás da parede? Bem, se eu encontrasse algo parecido com o que Jonathan encontrou, acho que continuaria morando. Afinal, a boneca não parecia tão assustadora, e a carta que ele encontrou não parecia ser de 1960. Então, minha melhor aposta é que a boneca era apenas parte de uma brincadeira dos antigos moradores. Inquilina tem surpresa desagradável. Quando uma mulher chamada Samantha percebeu que havia um vento frio vindo de uma fonte desconhecida em seu banheiro, decidiu documentar sua jornada e compartilhar online. Após dias inspecionando o local, ela finalmente encontrou a abertura. Atrás do espelho, havia um cômodo secreto. Descobriu-se que por trás da parede de seu banheiro havia outro apartamento, embora deteriorado e inabitável. Não sei você, mas eu definitivamente não conseguiria dormir tranquilo à noite, sabendo que há um apartamento escondido e abandonado atrás da parede do meu banheiro. Proprietário encontra espaço secreto. Daniel Smith, morador perto de Austin, Texas, ficou surpreso quando encontrou um cômodo secreto em sua casa, tudo graças a um painel de madeira peculiar atrás de uma porta. Suas investigações o levaram a descobrir o espaço oculto. Depois de perguntar por aí, Smith descobriu, através dos planos da casa, que esses espaços provavelmente eram para ser acabados, mas o construtor talvez tenha optado por deixá-los inacabados. A casa de Smith, uma casa independente de 2 andares e 4 quartos, teve 2 proprietários anteriores, mas depois de perguntar, parecia que ninguém, além dele, sabia da existência desses espaços ao redor de toda a propriedade.
Essa descoberta curiosa chamou a atenção de milhões na internet, e com razão, já que, por mais estranha que fosse, Smith decidiu ignorar e usar o cômodo oculto como um depósito para as decorações de Natal. No entanto, um centro de pesquisa esclarece que esses espaços são comuns e são chamados de paredes de joelho no sótão, que são componentes estruturais que fazem a separação entre o sótão e o espaço habitável. Eles normalmente aparecem em casas com variações nas alturas dos tetos. Parece uma câmara funcional, mas não dá para negar que ainda é meio assustador.